o nome da matéria que os caras colocaram no edital. Olha lá, acompanha comigo na tela, olha lá. Olha o nome. Uso de tecnologias em ambientes corporativos. Olha só o que é noções de informática para o pessoal lá do IADES, né? Então, olha só. Separei para você, galera, aqui o edital, onde ele traz ali 8 itens que a gente vai discutir agora juntos. Vamos lá comigo? Vem lá, olha lá. O edital, ele traz para a gente ali, primeiro, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados ao uso de informática no ambiente de escritório. Então, o que ele quer dizer aqui, galera? Ele quer dizer o seguinte, olha só, a partir do momento que ele traz esses conceitos básicos de uso de elementos de informática dentro de um escritório, ele está falando do quê? De uso do sistema operacional, de uso de ferramentas que a gente tem, né, de hardware, elementos que podem ser utilizados como pendrive, então rotinas que a gente tem dentro de um escritório. E isso eu separei para você algumas questões que envolvem exatamente esse tipo de conceito, beleza? Então esse primeiro item é um item tranquilo que está no edital, basta você estudar um pouquinho a respeito de sistema operacional e também, claro, relacionado aos equipamentos que faz com que o sistema operacional funcione, tais como hardware, tais como equipamentos que a gente pode acessar, seja através de o uso do pendrive, ou então quando você vai fazer a impressão de alguma coisa. Então esses elementos aí são os elementos básicos. Agora vamos para o item 2, vem comigo. No item 2 ele diz, aplicativos e uso de ferramentas na internet e ou intranet. A partir do momento que ele traz essa ferramenta, ele está trazendo o quê? Aplicativos de uso de internet. O que ele está falando? O que você usa para acessar a internet? Navegador de internet, né? Então, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, no caso do Windows 10, o Microsoft Edge, são elementos que podem ser abordados nesse tipo de item aí, nessa prova. Agora, vamos ao item 3, vem comigo. No item 3 ele traz softwares aplicativos do pacote Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access e suas funcionalidades. Galera, neste edital está sendo cobrado o Access. Meu Deus do céu, eu não tenho a menor ideia do que seja o Access. O Access é justamente um programa que faz parte do pacote que permite a construção de quê? De bancos de dados. Então você pode fazer o gerenciamento de um banco de dados através do Access. Mas não se preocupe, muitas das questões relacionadas ao pacote que envolve o Access ali dentro do pacote Office são questões conceituais. Então não vai explorar nada do âmbito tecnológico para que você construa, desenvolva um banco de dados. Não é isso que vai ser cobrado nesta prova, não. Aliás, dentro das questões que o IADES já cobrou, onde ele já citou banco de dados, sempre foi no modelo conceitual. Então, nesse caso, você não precisa se preocupar tanto em relação a isso. Agora, os outros programas do pacote, aí sim, Word, Excel, PowerPoint, aí eu preciso saber, por exemplo, ícones. Em relação ao Excel, eu preciso saber fórmulas e funções. Em relação ao Word, eu preciso ter noções de formatação de texto, saber identificar ali o que quer dizer estilo, o que quer dizer efeito. Então, esse tipo de coisa eu preciso saber, beleza? Agora vamos para o próximo item, vem comigo. No próximo item ele traz lá, navegadores web, aqui ele já separou, né? Então a gente teve no item 2, aplicativos e uso de ferramentas na internet ou intranet, que também envolve os navegadores. E aqui, quando ele cita os navegadores, aí ele já está trazendo elementos base deles. Então, por exemplo, aqui dentro dos navegadores nós temos configurações como cookies, nós temos também configurações como navegação anônima, tecla de atalho. Então, esses elementos que podem ser abordados na prova quando a gente vê ali o conceito de navegadores web, onde ele cita, inclusive, quais os que ele vai cobrar. Então, a partir do momento que ele traz Google Chrome, lembre-se, navegação anônima no Google Chrome, Ctrl+Shift+N. Navegação privativa no Internet Explorer ou no Mozilla Firefox, Ctrl+Shift+P.
é a única tecla de atalho que é diferente nos navegadores. Todas as outras teclas de atalho são comuns. Teclas como abrir uma nova guia, Ctrl T, teclas como abrir uma nova janela, Ctrl N, teclas também para que você exiba o histórico, Ctrl H, o histórico de downloads, Ctrl J, tudo isso é igual em todos os navegadores. Então, graças a Deus, pelo menos isso, a gente tem uma certa segurança, beleza? Agora vamos para o próximo item, olha lá. No próximo item, ele traz lá, computação nas nuvens, acesso à distância e transferência de informação. Galera, a partir do momento em que traz computação nas nuvens, a gente já está falando do armazenamento na nuvem, um modelo que a gente vivencia. Por mais que você não saiba conceituar isso, você vivencia isso. Como? Se você faz o uso do e-mail e deixa lá alguns e-mails para que você possa acessar, né, sempre que for necessário, eles estão armazenados em algum lugar, em algum servidor. Então eles estão armazenados onde? Na nuvem, porque você pode acessar essa informação de qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. Hoje nós temos o OneDrive, o Google Drive, nós temos o iCloud para quem tem iPhone, né, para quem tem ali computadores da Apple. Então, a partir do momento que você faz o armazenamento das informações na nuvem, você tem ali o conceito de computação em nuvem. Agora, quando a gente tem ali, dentro do item, olha lá, vem comigo no item aqui, ó, vamos destacar inclusive o que ele está falando. Em computação em nuvem ele fala acesso à distância e transferência de informação. O que ele quer dizer com isso? A partir do momento que a gente faz o uso da nuvem, nós estamos compartilhando as informações. Transferência, a gente vai fazer isso também através de um acesso que pode ser remoto. Então, por exemplo, todo o acesso que a gente faz através dos aplicativos OneDrive, Google Drive, você está acessando remotamente as informações que estão ali. Mas também podemos fazer o controle remoto de um computador à distância. Então, quando a gente fala de acesso à distância, nós podemos também fazer com que aquele computador seja controlado através da internet, seja através de um programa do tipo TeamViewer, que é o mais comum, né? Então, o acesso à distância permite que a gente tenha esse controle remoto. É muito comum isso quando a gente faz suporte técnico, né? Então, acho que você já deve ter vivenciado isso, viu o mouse se mexer sozinho na tela, né? Então, houve ali no caso uma autorização, evidentemente, para isso, e aí o cara conseguiu fazer o controle do computador e resolver o problema no caso, porque trata-se de um suporte técnico. Agora vamos para o próximo item. O próximo item está aqui, ó. Aplicações e aplicativos em dispositivos móveis. Então hoje nós já temos ali algumas aplicações que podem ser acessadas através do quê? De celular. Então, como se trata de um banco, nós temos ali muitos dispositivos que podem ser associados ao celular, inclusive, claro, o próprio acesso à conta corrente. Então, esse tipo de quesito que está aí no edital pode trazer questões conceituais sobre isso. Então, é muito tranquilo qualquer coisa que venha aparecer sobre isso, porque você vivencia isso no dia a dia. Redes sociais, aí conceitos de redes sociais, quais as redes sociais que existem, né? Quais são os elementos que podem ser abordados em uma rede social, o que é Trend Topics, então todos esses elementos podem ser abordados ali na prova. Internet das coisas, que quer dizer hoje todo o tipo de coisa pode se conectar à internet, né? Então hoje você tem ali as casas inteligentes, você pode controlar uma luz através do celular para acender, para apagar, para trocar a cor, etc. Então, quando a gente fala do internet das coisas, é justamente o conceito que a gente tem sobre coisas podem se conectar à internet. Inclusive, nós mesmos, onde você pode implantar um microchip na sua pele e através desse microchip ter toda a informação sobre você, inclusive informações financeiras, né? Então, por exemplo, chega de cartão de crédito de plástico, agora você pode ter um microchip implantado e a partir desse microchip você pode efetuar os pagamentos das lojas que você efetuar compra, beleza? Agora o que eu preparei para você, galera? Cada item aqui
do edital está separado com questões para que a gente possa discutir e ver, de acordo com o que está sendo cobrado, o que pode aparecer na sua prova. Vamos lá ver? Vem comigo, vamos lá. Então, o primeiro item aqui é o item conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados ao uso de informática no ambiente de escritório. Aí eu tenho uma questão aqui que vai envolver exatamente o que está sendo conceituado lá. No que se refere a hardware e software e aplicativos para o Windows 10, assinale a alternativa que contém apenas hardware. Aqui, galera, é importante ressaltar que ele quer apenas hardware. Por que apenas hardware? Porque na alternativa A a gente tem teclado e e-mail. O teclado é um hardware, mas o e-mail não é. Antivírus e sistema operacional Windows 10. Bom, a alternativa B inteira já caiu por terra porque trata-se de software. E-mail e mouse. Bom, aqui a gente não tem o e-mail como um hardware. O hardware é apenas o mouse. Mouse e pendrive. O mouse é um hardware. O pendrive também é um hardware, né? E aí, no caso, sistema operacional Windows 10 e pendrive, não. No caso, sistema operacional trata-se de um software. Então, a alternativa correta que a gente tem aí é a alternativa D. Galera, é muito comum a gente ter questões de prova que envolve esse tipo de conceito. O que é hardware, o que é software. Hardware, toda a parte física, aquilo que eu posso ver e tocar, não é? A gente brinca que hardware é aquilo que a gente chuta e software é aquilo que a gente xinga, né? Então, se você lembrar disso, na prova não tem problema, porque dentro das alternativas, por eliminação, você pode ficar com aquela que está correta. Beleza? Agora, vamos ver mais um exemplo de questão sobre o mesmo assunto. Vem comigo, olha lá. Na outra questão, que é sobre o mesmo assunto, eu coloquei ali para você, ó. No Windows 10, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo do disco D e selecionar a opção Propriedades, será aberta uma janela contendo algumas informações e opções do arquivo como data de criação, editar arquivo, data de exclusão, agendar exclusão ou excluir arquivo. Então, você lembra do que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó, vamos abrir aqui um documento. Por exemplo, esse daqui que a gente está vendo agora. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse em cima dele e dar um propriedades, ele vai abrir para mim a janela de propriedades do arquivo, onde ele traz para mim que tipo de arquivo que é pela extensão, qual o programa que abre, o local onde ele está armazenado, o tamanho, data de criação, data de modificação e data de acesso. Então, neste caso, fica muito fácil de você identificar qual a alternativa correta. Alternativa A, data de criação. Não temos dentro de propriedades a opção de editar arquivo, data de exclusão, agendar exclusão ou excluir arquivo. Mesmo que você não fosse, né, lembrar desta janela, pelas opções que a gente tem aqui nas alternativas, pô, editar arquivo, eu não consigo editar arquivo em propriedades, eu só consigo editar arquivo dentro do programa. No caso, data de exclusão. Como é que eu posso ter uma data de exclusão se o arquivo já foi excluído? Não é? Então, se já foi excluído, eu não tenho que ter o registro dele. Agendar exclusão, não existe isso. E excluir o arquivo, eu não posso excluir por propriedades. Eu já clico delete diretamente no arquivo, beleza? Agora, vamos mudar para o item 2. Olha lá. Aplicativos e uso de ferramentas na internet e ou intranet. Então, neste caso aqui, ele já traz para a gente uma questão que envolve os conceitos de internet e intranet. Então, olha lá. A navegação na internet e intranet ocorre de diversas formas. Uma delas é por meio de navegadores. Quanto às funções dos navegadores, assinale a alternativa correta. Aí ele traz para mim. A navegação privada do navegador Chrome só funciona na intranet. É verdade isso aqui, galera? Não, né? Então, quer dizer, a partir do momento que a gente tem a navegação privada ou anônima, ela está presente em todos os navegadores,
também na internet. Então, nesse caso, está errado. B, o acesso à internet com a rede offline é uma das vantagens do navegador Firefox. Como é que a gente acessa a internet com uma rede offline? E como é que isso daí pode ser vantagem de um único navegador? Não, isso também não existe, né, galera? C, a função atualizar recupera as informações perdidas quando uma página é fechada incorretamente. Então, quer dizer, a função atualizar permite que isso daí seja feito, né, recuperar informações perdidas quando uma página é fechada incorretamente. Veja só o que está escrito na alternativa C. Na alternativa C está escrito o seguinte: você preencheu um formulário, de repente parou de responder, aí você foi lá e atualizou. Então, quando você atualizou, todas as informações que estavam carregadas vão estar ali prontinhas para você continuar a edição daquele formulário? Claro que não. Quando você atualiza a página. E atualizando a página, tudo aquilo que foi digitado, meu amigo, você vai ter que redigitar. Beleza? Então tá errado o item C. Vamos pro D. Olha lá. E no D? No D, ele diz para mim ali o seguinte: na internet, a navegação privada ou anônima do navegador Firefox se assemelha funcionalmente à do Chrome. Correta, é isso mesmo, é verdade. E no E, os cookies, em regra, não são salvos pelos navegadores quando estão em uma rede da internet. Claro que são. Os cookies são o quê? Os logins, né? Geralmente os logins que a gente digita. Então, quando você entra no seu e-mail, você vai digitar ali o seu usuário. Quando você voltar a entrar no seu e-mail, você digita a primeira letra do e-mail, ele já preenche. Isso daí é o cookie. Portanto, a alternativa correta, alternativa D. Segue o bonde, vamos para a segunda questão sobre o mesmo assunto. Internet, intranet e extranet são termos bastante utilizados no contexto tecnológico, tanto de organizações quanto de residências, para designar tipos de acesso das redes de computadores. Acerca da intranet, é correto afirmar que se trata de um tipo de rede A, restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de uma organização. B, aberta ao público exclusiva de um grupo de organizações. C, restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de uma organização e dos respectivos fornecedores e parceiros de negócio. D, aberta ao público e exclusiva de uma organização e dos respectivos clientes. E E, aberta ao público e de acesso irrestrito. Primeira coisa, galera, a partir do momento que a gente lê intra quer dizer dentro, e se é dentro, é algo fechado. Se é fechado, não pode ser aberto ao público. Então, a alternativa B já era, a alternativa D já era e a alternativa E já era. Então, essas três alternativas a gente já joga fora. Ficamos com a alternativa A e a alternativa C, para você escolher na hora da sua prova. Então lembre-se, intranet. Intranet é um acesso interno de uma organização. Então, a partir do momento que eu tenho o acesso interno de uma organização, na alternativa C ele traz, restrita a um grupo seleto de pessoas exclusiva de uma organização e dos respectivos fornecedores e parceiros de negócio. Galera, a partir do momento que eu já trago aqui fornecedores e parceiros de negócio, os caras estão fora. Aí, nesse caso, a gente vai ter que usar a extranet e não a internet, a intranet. Beleza? Alternativa correta, alternativa A, restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de uma organização. Beleza? Vamos para o item 3. Item 3, olha lá. Softwares aplicativos do pacote Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access e suas funcionalidades. Aí ele traz aqui para mim, ó, os ícones N, I e S do MS Word 2013, versão em português, tem respectivamente as funções de... Aí você vai falar para mim, professor, lá no edital não está dizendo qual a versão do Word que vai ser cobrado. E aí? E aí que pode ser 2013, 2010, 2016, não importa. Ali ele não está trazendo elementos exclusivos de uma versão. Ele está dizendo que vai cobrar o quê? O pacote do Word.
E quais são os tipos de perguntas que podem aparecer na prova? Perguntas comuns que podem ser adotadas em qualquer uma das versões, como essa. Ele está trazendo para você N, I e S. Esses ícones aparecem em todas as versões do Word? Aparecem, até em versões antigas. Então ele quer saber, respectivamente, o que é cada um deles. Então fica fácil. Vamos lá, volta comigo. Na alternativa A ele diz negrito, números romano e sobrescrito. B, negrito, itálico e sublinhado. Maiúsculo, itálico e subtítulo. Negrito, taxado e subscrito. Ou negrito, maiúsculo e sublinhado. Então, muito simples, negrito, itálico e sublinhado. Alternativa B. Então, você viu aí que é uma questão bem simples que foi cobrado aí do Word, beleza? Segue e nós vamos ver o próximo software que foi colocado aqui para a gente analisar. Então você está vendo aí comigo que se trata de quem? Do Excel. Vamos ver lá, olha lá. A tabela apresenta 10 instituições de ensino que oferecem o curso técnico em nutrição em São Paulo, considerando que as linhas de 4 a 8 estão ocultas, assinale a alternativa correta. Então você está vendo aqui uma questão que envolve uma tabela aí do Excel, e nessa tabela do Excel ele está trazendo ali para você, das páginas de 4 a 8, não estão sendo exibidas. Dá para ver por aqui, ó. A partir do momento que você está vendo aqui, ó, 3 e 9, então significa que as linhas que estão entre 3 e 9 estão ocultas. Aí ele fala, para ocultar-se a célula A2, deve-se clicar nela com o botão direito do mouse e selecionar a opção ocultar. Então, eu nunca oculto uma célula, ou eu oculto a linha ou eu oculto a coluna. Então, no caso, a alternativa A, ela já está eliminada. Então, já vamos fazer o risco dela aqui. Ó. A já era, então a A aqui, sem chance. B, se o usuário utilizar a função localizar para a expressão técnico e nutrição, terá 5 como resultado. Então, ele está trazendo ali, ó, técnico e nutrição, 5. Mas e as linhas que estão ocultas? Não podem ser técnico e nutrição? Porque não foi colocado um filtro aqui. Como você pode ver, ó, aqui, a presença da setinha não indica que foi um filtro. Só quando tiver o ícone do filtro é que a gente sabe que foi colocado um filtro. Se houvesse um filtro técnico de nutrição, aí ele listaria para a gente apenas ali os técnicos em nutrição. Então não é o caso. E mesmo assim, quando a gente tem células ocultas, ele ia trazer ali a quantidade de técnico de nutrição presente dentro da tabela. Então, no caso, o B está errado também. Vamos para o C. A adição de uma coluna entre as colunas A e B apagará o conteúdo de B. Então, olha só. Você acha que se eu acrescentar entre A e B aqui uma coluna, o conteúdo de B vai ser deletado? Claro que não. Quando a gente insere uma coluna, o que está em B vai ser deslocado para C. E aí, no caso, a coluna B fica livre para você acrescentar mais coisas. Na alternativa D, diz, para se ajustar os textos de cada linha da coluna B ao tamanho das respectivas células, isto é, quebrá-lo em várias linhas, deve-se selecionar a coluna B e clicar na opção quebrar texto automaticamente. Então, olha só, na hora da prova você pode até ficar na dúvida, não sei, eu não entendi o que está escrito aqui. Beleza, fique com a dúvida e vá para a alternativa E. Na alternativa E ele diz, ao se mesclar as células A10 e A11, os respectivos textos também se juntarão. Então, se a gente juntar texto de A10 e A11, os respectivos textos também se juntarão. Não. A partir do momento que eu tenho texto numa célula e na outra célula, quando eu faço a ação de mesclar célula, somente a primeira informação vai ser preservada. Então, mesmo que tivesse escrito a mesma coisa, e não está escrito a mesma coisa, né, galera? Você está vendo? Aqui está escrito Universidade Paulista, Campus Vergueiro e embaixo Universidade Paulista, Campus Marquês. Então, no caso,
não vai ficar igual. A gente vai ter ali, no caso, apenas a primeira informação sendo preservada. Então, a alternativa E também está errada. Neste caso, sobrou o que pra gente? Sobrou a alternativa D. Mesmo que você não tenha certeza, você pode acertar na sua prova. Tá vendo só? Então, sim, nós podemos fazer o uso da opção quebrar texto automaticamente, que está ali disponível para que o texto se ajuste exatamente à largura que a gente tem ali disponível na coluna. Beleza? Continuando ainda no item 3, galera, a gente tem mais uma questão do Excel. Questão essa que você deve ficar apavorado quando vê, ou não é? E é uma questão do IADES, olha lá. Se é céu vazia H3 igual falso, ponto e vírgula, se conte C H3, ponto e vírgula, CR cifrão maior que zero, CR cifrão, R cifrão e vazio. Então, o que ele diz ali, ó? A fórmula apresentada foi aplicada à célula K3 do Excel 2013, versão em português. Com base nela e em seus conhecimentos acerca de planilhas eletrônicas, e sabendo que a célula H3 está preenchida com o texto de CR cifrão, 1.500.441,48. Assinale a alternativa correta. Bom, primeira coisa, nós vamos fazer aquilo que a gente aprendeu aqui na Nova, nas aulas de informática. Nós vamos separar quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso, porque trata-se de uma função C. Minha condição é essa daqui, ó. Se é célula vazia, H3 igual a falso. Isso é a minha condição. Vamos colocar aqui, ó, condição. Beleza? Depois, temos aqui, se o conte C, até ali é o nosso valor verdadeiro. E o vazio é o valor falso. Certo? Então a gente já identificou ali, ó, quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso dentro da função C. Certo? Dentro do valor verdadeiro eu tenho outra função C, que também tem uma condição, que é essa daqui. Lembre-se que a condição é sempre quando a gente tem uma comparação. O valor verdadeiro e o valor falso. Certo? Beleza, vamos analisar então. A primeira condição que a gente tem ali é C é céu vazia H3. Então, aqui já está dizendo o que é a função. A função está perguntando se é uma célula vazia H3 e se isso daí é igual a falso. Se isso é igual a falso, a gente vai ter ali verdadeiro ou falso. É uma célula vazia o H3? Não, o H3 ele já disse aqui para mim que está preenchida com o texto CR 1.500.441,48. Então, no caso aqui, está dizendo que é falso. Aí você está dizendo assim, é célula vazia H3? Não, falso. Falso é igual a falso? É. Então, neste caso, esquece o valor falso, que seria o vazio, e faz o valor verdadeiro. Então, aqui, dentro desta função, a função aqui, ela vai retornar para mim se é verdadeiro ou falso, o que está dizendo aqui. Ó. É uma célula vazia o H3? Não, é falso. O H3 tem um valor, 1.500. Aí a gente tem esse tipo de situação. Falso é igual a falso? Sim, é. Então, no caso, a gente faz o valor verdadeiro. Quem é o valor verdadeiro? A outra função C que está ali. Nessa função C nós temos, se conte C H3, asterisco CR cifrão, asterisco, for maior que zero, CR cifrão ou R cifrão. O que o conte C faz? Conte C conta quantas vezes se repete a condição informada. Quantas vezes repete o CR cifrão? Esse asterisco aqui, galera, está indicando que não importa se tem a coisa antes ou depois do CR cifrão. É o que acontece aqui, né? Nós temos coisas que aparecem depois. Antes não tem, mas aqui foi colocado
o cifrão, o asterisco para poder fazer esse tipo de colocação ali na hora de contar. Aí, o que o conde vai fazer? Ele vai lá no H3 e vê, existe o CR cifrão? Existe. Quantas vezes tem o CR cifrão? Uma vez. Então aí a gente analisa. Tudo isso daqui vai ser igual a 1. 1 é maior do que 0? É verdadeiro. Então, quem que vai aparecer? O valor verdadeiro, que é o CR cifrão. CR cifrão é a resposta desta função aí trabalhosa, né? Não é difícil, ela é trabalhosa. Então, procura nas alternativas. O resultado da célula K3 é, após a aplicação das fórmulas, CR cifrão, alternativa E. Beleza? E aí, ficou perdido? Tá totalmente, né, perdido na função C? Não fique. Sempre coloque assim os rabiscos para ficar mais fácil a identificação. Então, quem é a condição, quem é o valor verdadeiro, quem é o valor falso. Descobri que a minha condição é verdadeira, foco no valor verdadeiro. Se o valor verdadeiro for uma outra função, aí você desenvolve a outra função. E assim sucessivamente. Então, sempre que tiver uma função C, vai ser nessa ordem. Condição, valor verdadeiro, valor falso. Beleza? Vamos seguir adiante, vamos ver o próximo assunto. Olha lá. No nosso próximo assunto, a gente tem aqui mais uma questão do pacote. Ele traz aqui uma questão que envolve o PowerPoint. Olha lá. Que programa utiliza a extensão PPTX como padrão para salvar os respectivos arquivos? Pô, muito fácil, já até falei qual que é a resposta. Além de trazer o PPTX, que é a extensão do PowerPoint, não esquecer também que existe o PPSX, hein? PPSX é um modo de apresentação de slides. Então, eu até vou colocar aqui para você, ó. A apresentação de slides, ele faz com que a apresentação ocorra já em tela cheia. Então, por isso que você tem aí esta opção. Beleza? Segue o bonde, vamos ver o próximo assunto. Ó, ainda falando sobre softwares aplicativos do pacote Office. Agora o Outlook. Então ele traz ali pra gente, ó. Considere hipoteticamente que José da Silva enviou um e-mail para 6 pessoas como mostra a imagem apresentada. Caso Fernanda Lima utilize o recurso responder a todos para esse e-mail, quantas pessoas receberão essa resposta? Então, primeira coisa aqui que você precisa observar. Olha, nós temos pessoas que estão no campo CCO. Quem está no campo CCO, somente quem está enviando é que sabe, que é o José da Silva. Quem está no campo par e no campo CC não sabe da presença das pessoas que estão no CCO. Beleza? Então tá. Fernanda respondeu a todos. Então, Fernanda Lima respondeu a todos. Quantas pessoas receberão a resposta? Quem ela enxerga? Ela enxerga o Pedro, o Fernando Viana, o João Rodrigues e o José da Silva. Não esqueça que o remetente também receberá ali a resposta. Portanto, alternativa A. 4 pessoas é que irão receber aquele e-mail. E é muito comum cair questões desse tipo, viu, galera? Não é porque é IADS, não. É porque você tem, em concurso público, questões relacionadas a e-mail, sempre citando a quantidade de pessoas que vão receber quando você clica em responder a todos. Por conta do quê? De esquecer justamente do remetente e de envolver as pessoas que estão em cópia oculta. Lembre-se, em cópia oculta, somente quem sabe da presença dele é o remetente. Quem está no campo para e no campo CC jamais vão poder entrar em contato com quem estiver lá no CCO. Então a opção responder a todos não vai atingir, no caso, as pessoas que estão no CCO. Tranquilo? Segue o bonde, vamos ver mais coisa, olha lá. E aí a gente tem mais uma questão aqui, olha lá, uma questão que envolve o Axis, olha lá. Questão essa extraída aí da prova do IADS, onde ele traz para mim, ó. O Microsoft Axis é uma ferramenta do pacote Office que tem como finalidade principal fazer o quê? Gerenciar dados em tabelas, calcular dados em fórmulas em planilhas, editar e formatar texto, fazer apresentações,
ou permitir acesso e gerenciamento de contas de e-mail. Então, olha só, primeira coisa que a gente vai identificar, quais são os programas que ele está citando. Primeiro programa, gerenciar dados em uma tabela. Não sei, hein? Então deixa ele quieto aí. Calcular dados em fórmulas e em planilhas. Não, isso aqui é coisa do Excel. Beleza. Depois ele traz aqui, editar e formatar textos. Word. Então aqui a gente tem o Word. Depois, fazer apresentações. PowerPoint. Vamos colocar aqui, ó, PPT, que a gente já sabe que se trata do PowerPoint. Permitir acesso e gerenciamento a contas de e-mail. Outlook. Então, no caso, só pode ser o quê? Vamos pôr aqui o Alt pra gente. Beleza, só pode ser o quê? Alternativa A, é isso aí. Então, eu aposto, galera, na sua prova que questões relacionadas a Access vai ser mais questões conceituais a respeito dele do que algo que seja mais específico. Então, isso daí é o mais próximo de Access que existe no IADES atualmente, né? Seguindo adiante, a gente já muda de assunto. Navegadores web, Google Chrome, Internet Explorer, ele traz lá. Acerca do navegador Chrome, é correto afirmar que a opção de excluir o histórico de navegação A tem a mesma funcionalidade de limpar dados de navegação, B, apaga os cookies e outros dados dos sites, C, apaga todos os dados referentes à navegação, download, senhas, formulários, bem como os cookies compartilhados com outros dispositivos, D, permite apagar o histórico de download e os respectivos arquivos, e E, limpa o histórico de todos os dispositivos conectados à conta do usuário. Então, olha só, excluir o histórico de navegação não quer dizer que a gente vai excluir apenas os sites visitados. Significa que a gente tem mais coisas que serão eliminadas. Então, quando a gente fala, tem a mesma funcionalidade de limpar os dados de navegação, apaga os cookies e outros dados dos sites, apaga todos os dados referentes à navegação, download, senhas e formulários, bem como os cookies compartilhados com outros dispositivos. Então, quando a gente vai nesta opção, excluir história de navegação, cuja tecla de atalho é Ctrl Shift Del, de qualquer navegador, então vamos colocar aqui, ó, Ctrl mais o Shift mais o Del, ele vai abrir a opção de excluir histórico de navegação. Excluindo o histórico de navegação, ele vai apagar todos os dados referentes à navegação. Isso quer dizer o histórico de downloads, o histórico dos sites visitados, as senhas, tudo que foi digitado nos formulários e também os cookies, que são, no caso, todos os elementos que foram acessados através de logins. Tranquilo? Segue o bonde, vamos agora para o quinto item. Ele traz para a gente lá, computação nas nuvens, acesso à distância e transferência de informação. Quando ele traz ali para mim, ó, a computação em nuvem, o Cloud Computing, trata a computação como um serviço oferecido por meio da internet de forma gratuita ou paga. A esse respeito, assinale a alternativa correspondente à categoria de Cloud Computing em que os softwares Google Docs e Gmail são classificados. Galera, aqui já é uma pergunta mais, vamos dizer assim, desenvolvida em relação ao armazenamento em nuvem. Nós temos algumas categorias que podem ser utilizadas ali na hora de fazer o uso da computação em nuvem. No caso, a gente tem que lembrar que existe ali o software como serviço, a plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço. Os termos em inglês, né, que são colocados, IaaS, PaaS e SaaS, são elementos que são abordados em prova quando a gente fala de computação em nuvem. E aqui é um exemplo disso. Quando a gente utiliza programas para fazer o uso da computação em nuvem, então a gente está usando o quê? O que a gente chama de software como serviço. Então, a gente já está usando um software para aplicar o serviço e aí fazer com que esse serviço alcance os nossos objetivos. Agora, existe a plataforma como serviço. Aí, no caso, eu sou um desenvolvedor. Eu vou criar uma forma para que pessoas possam acessar a minha informação através de dispositivos que vão ter acesso à internet. Pode ser um aplicativo de celular,
pode ser um acesso diretamente na web, então quer dizer, eu estou desenvolvendo, aí é plataforma como serviço. E a infraestrutura como serviço, eu vou, no caso, selecionar quais são os equipamentos que eu vou ter que utilizar para que a minha plataforma possa ser bem sucedida, para que não tenha nenhum tipo de sobrecarga ou nenhum tipo de problema na hora em que os usuários forem acessar, certo? Então, esses são os 3 serviços que compõem, os mais utilizados, né? Que compõem ali a computação em nuvem. Isso é algo que você não pode deixar de lado, beleza? Então vamos assinalar a alternativa correta, que fica mais fácil agora. Vamos lá. Então, olha só. Então, Google Docs e Gmail são o quê? Software como serviço. Documentação de serviços não, infraestrutura de redes sexuais não, redes sociais como serviço, hardware como serviço, isso aí não existe. Então ficou fácil até para você assinalar, sabendo quais são os 3 tipos que estão colocados na computação em nuvem. Continuando, galera, a gente tem aqui mais uma questão que envolve a Cloud Computing. Olha lá. Cloud Computing, ou computação em nuvem, é um modelo recente de computação que permite ao usuário acessar uma grande variedade de aplicações e serviços em qualquer lugar, independentemente da plataforma, pela internet. O tipo de nuvem no qual os recursos são alocados em um servidor dentro da própria empresa ou em um servidor terceirizado para uso exclusivo é denominado nuvem. Então, galera, aqui a gente tem os tipos de nuvem que podem ser associadas também na hora de fazer o armazenamento. Existem a nuvem pública, a nuvem privada e a nuvem híbrida, que são os mais comuns, tudo bem? Tem a comunitária também, mas a comunitária ela foge um pouco vamos dizer assim, das ações rotineiras, né, que a gente tem entre as empresas. Agora pensa assim comigo, nuvem pública. O que é a nuvem pública? Ah, é uma nuvem de graça, professor. Não. Nuvem pública é uma nuvem onde várias pessoas podem acessar a informação na nuvem que está hospedada em um determinado servidor público, tipo Google Drive. O Google Drive é uma nuvem pública. Todo mundo que tem uma conta no Gmail pode acessar as informações que foram colocadas no Google Drive. Então, estou usando um servidor que é do Google, onde várias pessoas podem buscar as informações ali. Então, eu posso ter várias pessoas alocadas em um único servidor, certo? Isso é nuvem pública. Tem gente que associa a nuvem pública por ser de graça. Não é isso também não. Porque no Google Drive, assim como no OneDrive, eu posso pagar mais e ter mais espaço. Continua sendo nuvem pública. Agora, nuvem privada. O próprio nome já diz. Nuvem privada significa que somente uma empresa ou um indivíduo que tenha condições para isso vai reservar um servidor para que só ele tenha acesso àquela nuvem. Por isso chama nuvem privada. Agora, existe a nuvem híbrida. Nuvem híbrida é aquela nuvem em que eu posso ter assuntos relacionados ao que? O que é exclusivo da empresa, onde eu posso colocar somente a empresa, e outros que podem ser gerais, que podem ficar hospedados numa nuvem pública. Aí a gente tem, nesse caso, uma nuvem híbrida. Então eu tenho a nuvem privada e a nuvem pública juntas. Aí nesse caso, trata-se de uma nuvem híbrida. E temos a nuvem comunitária. A nuvem comunitária é quando eu tenho uma empresa, você também tem, e aí a gente conversa e fala, vamos hospedar as nossas informações juntos, dividindo custos em um servidor? Vamos. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Uma nuvem comunitária. Então, quer dizer, não é pública e não é privada. Ela é comunitária, porque eu e você temos acesso ao mesmo servidor. Quando é exclusiva, só um tem acesso. Beleza? Deu para entender? Agora, vamos responder a questão aqui e ver o que ele traz. Ele fala, tipo de nuvem no qual os recursos são alocados em um servidor dentro da própria empresa. Então, se está dentro da própria empresa ou em um servidor terceirizado para o uso exclusivo, nuvem privada, é ou não é? Então, exclusivo. Só aquela empresa tem acesso. Beleza?
Segue o bonde, vamos ver aqui o item 6 que está presente lá no seu edital. Aplicações e aplicativos em dispositivos móveis. Então, o que é aplicações ou um aplicativo móvel? Aí eu coloquei para você aqui um conceito. Um aplicativo móvel, uma aplicação móvel é um sistema desenvolvido para ser instalado em dispositivo eletrônico móvel, que pode ser um tablet ou um smartphone. Os aplicativos são normalmente conhecidos como apps ou app mobile. A sigla app é uma abreviatura da aplicação de software. Professor, o que você colocou aqui para a gente? Eu não estou entendendo. Eu coloquei um conceito sobre exatamente o que está sendo cobrado no edital. E de onde que eu tirei esse conceito? Eu tirei do Wikipedia. Nossa, professor, que coisa, hein? Você não está ajudando em nada. Pelo contrário, todas as questões conceituais atualmente no concurso público são extraídas, sabe de onde? Do Wikipedia. É isso mesmo, galera. Você que achava que o Wikipedia não era uma fonte de pesquisa segura, já pode tirar isso da sua cabeça, porque as questões de concurso estão sendo tiradas dali. Mentira, senhor, verdade. Pelo seguinte, os conceitos agora que são colocados no Wikipedia não podem ser modificados sem ter uma base para que isso aconteça. Por quê? Porque agora tem um moderador. O moderador agora, ele não permite que seja feita qualquer alteração no Wikipedia. Antigamente não, qualquer um podia editar, qualquer um podia fazer a modificação. Hoje não. Hoje, para você mudar uma informação que tem no Wikipedia, é necessário documentar e ter permissão para isso. Você entendeu? Então, por conta disso, as organizadoras de concurso, quando traz um assunto no edital que é conceitual, a maioria extrai do Wikipedia. E é então uma das sugestões que eu vou dar para você. Estude principalmente este assunto aqui, que é um assunto novo, né, para o uso dentro de escritório, por exemplo. Não existe questões formuladas atualmente. O que existe questões formuladas sobre este assunto é para o público de desenvolvimento. Então, no caso, já é para programador. E aí não tenho questão para você nesse sentido. Então, o que eu aposto na prova? Em uma questão que seja do tipo conceitual, como essa daqui, como uma afirmação como essa. Então, ele pode trazer para você o que vem a ser o conceito de aplicativos em dispositivos móveis, o que a sigla app remete. Então, esse tipo de ação pode ser que apareça lá na sua prova. Beleza? Vamos para o próximo assunto. Vem comigo. Próximo assunto, assunto 7, redes sociais. Olha lá. A comunicação digital por meio de redes sociais é um recurso que tem sido amplamente utilizado por empresas atualmente. Sobre as redes sociais atuais, marque a afirmativa incorreta. Então aqui a gente vai ter que explorar um pouquinho a respeito do que? Das redes sociais, o que você sabe de redes sociais ou então quais são as redes sociais que você conhece. Olha lá. O LinkedIn é uma rede social de relacionamento com foco profissional. Nele, um usuário pode manter o seu currículo cadastrado para que outras pessoas tenham acesso. Certo ou errado? Certo, você que tem aí uma conta no LinkedIn sabe que é exatamente isso que o LinkedIn faz. No B ele diz, diferentemente do Facebook, que utiliza o conceito de amigos, o Twitter utiliza o conceito de seguidores. Cada mensagem no Twitter é limitada a 120 caracteres. Pô, professor, eu vou ter que saber a quantidade de caracteres que pode ser colocada em uma mensagem no Twitter? Vai, infelizmente, vai, a partir do momento que aparece assim no edital, redes sociais. Que rede social vai ser cobrada? Pô, tem várias, pode ser que o Twitter seja uma delas. Então, você que usa o Twitter, sabe que não é 120 caracteres o limite que a gente tem numa mensagem que vai ser postada. Você que usou o Twitter também sabe que não é 120 caracteres. Ué, qual a diferença do que você acabou de falar, professor? Existe a pessoa que usou o Twitter uma vez e sabe que o Twitter tinha um limite de 140 caracteres. Era isso. Então, quer dizer, não é 120, é 140. Era, porque agora o Twitter dobrou. Está 280 caracteres que podem ser colocados em uma publicação. Então, quer dizer,
nem quem já usou, nem quem usa atualmente. Então, quer dizer, não é 120 caracteres. 280 atualmente, já foi 140, mas não é mais. Então, nesse caso, a gente já identificou o que está incorreto. Beleza? Então, vamos voltar para lá, vem comigo. A partir do momento que você enxergou aqui, pô, 120 caracteres, está errado. Entendeu? Então, neste caso aqui, a gente já identificou a incorreta, que é o que ele quer, a alternativa B. Agora veja as outras. Facebook permite criação de páginas pessoais ou corporativas? Verdade. O Instagram é uma rede social que tem como objetivo o compartilhamento de fotos e vídeos? Certo. E por meio de blogs é possível a publicação de mensagens de texto e imagens? Também está correto. Se a alternativa B tivesse parado ali em seguidores, também estaria correto. O Facebook utiliza o conceito de amigos. O Twitter não tem amigos, tem seguidores. Beleza, galera? Segue o bonde. Agora vamos para o item 8. O item 8 traz pra gente assim, ó. Quando o assunto são novas tecnologias, qual nova tecnologia refere-se a um extenso conjunto de pontos utilizados para acessar aplicativos e informações ou para interagir com pessoas, redes sociais, governos e empresas, incluindo dispositivos móveis, wearables, que são tecnologias para vestir, aparelhos eletrônicos de consumo e domésticos, dispositivos automotivos e ambientais, tais como sensores da internet das coisas, IoT. Nossa senhora, que coisa é essa questão, professor? Pois é. Quando a gente fala de internet das coisas, pensa, que nome você daria para um conjunto de coisas que podem ter acesso à internet? Pensa numa casa inteligente que tem ali a sua lâmpada com acesso à internet, que você pode controlar do seu smartphone, que você tem ali na sua torneira, que você pode abrir a torneira pelo smartphone, a cortina, o abrir e fechar, por exemplo, também de persianas, enfim, a gente pode controlar a casa inteira pelo smartphone. Então, essas coisas que têm acesso à internet, que gera o que a gente chama de internet das coisas, quando elas estão agrupadas, elas têm um nome. E é justamente este nome que ele está cobrando nesta questão. E aí agora a gente vai olhar nas alternativas e aí você me indica qual alternativa que você acha que é. Vamos lá? Tá, vem comigo. Ele traz ali para mim malha de dispositivos. B, experiência ambiente usuário. C, impressão 3D. D, aprendizagem avançada de máquinas. E E, agentes e equipamentos autônomos. E aí, galera, o que você acha? Que um conjunto de aparelhos eletrônicos e domésticos que tenham acesso à internet possam ter, né, quando a gente fala de internet das coisas, que nome que a gente pode dar? Experiência em ambiente usuário? Impressão 3D? Aprendizagem avançada de máquina? Não. Agentes e equipamentos autônomos? Não. Então sobrou pra gente, galera, a malha de dispositivos. Quando a gente fala em IoT, internet das coisas, todas as coisas conectadas serão, no caso, uma malha de dispositivos. Então, isso daqui é uma questão conceitual. De novo, é mais uma dica que eu te dou. Na hora de estudar para a sua prova, dá uma checada lá no Wikipédia e veja qual o conceito que ele traz a respeito de internet das coisas. Quando você lê lá os conceitos, você vai ver. Internet das coisas consiste em trazer vários equipamentos a ter acesso, seja através de um smartphone ou através de um computador, e esses equipamentos interligados formam uma malha de dispositivos. É um conceito isso. Então, quer dizer, são questões conceituais. Então, o item 8 e o item 6 que está presente no edital são questões conceituais. Por isso que eu vou de novo trazer para você essa dica. Dá uma checada lá no Wikipédia. Se não for no Wikipédia, não tem problema. Dá uma pesquisada no Google a respeito disso, porque ali o que vai ser trazido para você são informações conceituais sobre esse assunto. E é exatamente isso que vai ser explorado aí na sua prova. Beleza, galera?
Não esqueça, na parte do pacote Office, de dar uma checada em teclas de atalho e também em ícones, porque a prova do IADES também gosta de trazer para a gente imagens, e nas provas de informática, no caso, imagem é muito importante, porque vai trazer para você o que aquela imagem representa naquele programa em específico. E no caso, dentro do pacote Office, nós temos o Word, nós temos o Excel e nós temos o PowerPoint. Não esqueça de checar essas imagens, beleza? Tranquilo? Ótimo, então eu espero o seu like aí no nosso vídeo, continue estudando conosco aqui na Nova Concursos e espero que você tenha alcançado aí o objetivo, que é a aprovação no BRB, beleza? Então, forte abraço para você, galera, e até a próxima. Valeu!